muito especial. Uma passagem muito especial. E isso aconteceu quando Jesus já estava sepultado. Ele foi crucificado. E aí então, José de Arimateia foi até as autoridades. José de Arimateia era um senador romano, mas que havia se tornado um discípulo de Jesus. Foi até as autoridades e pediu para que cuidasse do corpo do Senhor e o sepultasse. E assim aconteceu. Está gravando? Já fiz. Então estamos também transmitindo pela internet esse culto. Que Deus abençoe todos vocês. Jesus estava sepultado. Sexta-feira, sábado. No domingo pela manhã, os discípulos estavam reunidos em uma casa e chegam lá algumas mulheres lá com uma notícia: nós vimos o Senhor no domingo pela manhã, o Senhor ressuscitou. E essa notícia se espalhou entre os discípulos. Pedro, João, alguns discípulos que estavam, ouviram. E Pedro sempre tomava a frente das coisas. Ele saiu rapidamente para o sepulcro. E um jovem acompanhando. E quando chegam no sepulcro, a pedra estava removida, o sepulcro estava vazio, mas lá dentro do sepulcro estava um lenço dobrado sobre a mesa. Pedro chegou um pouquinho atrasado, o jovem chegou primeiro do que ele, mas parou na porta do sepulcro. Pedro entrou. E quando Pedro olha na mesa e vê aquele lenço dobrado, Pedro entende. Os judeus, quando faziam a refeição e terminavam a refeição e estavam satisfeitos, eles amassavam o lenço e colocavam na mesa ou no prato. Mas quando ele deixava o lenço dobrado na mesa, saía por algum motivo, ele estava deixando um recado: eu ainda vou voltar. Então, quando Pedro vê aquele lenço dobrado, Pedro entende: o mestre ressuscitou. O lenço está dobrado sobre a mesa. Ele corre e avisa os discípulos: o sepulcro está vazio, o mestre ressuscitou. Mas muitos deles estavam tristes e ainda não sabiam, ou haviam ouvido a notícia, mas não criam que Jesus havia ressuscitado. E entre esses discípulos que voltavam para casa, 2 deles saíram de Jerusalém e estavam indo para Emaús, que era uma aldeia adiante. E aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, fala que Emaús ficava, ou a distância era de 60 estádios. A pessoa ouve 60 estádios, que distância é essa, pastor? Equivalente a 12 quilômetros. Estava a 12 quilômetros de Jerusalém.
E eles estavam voltando, conversando. E naturalmente conversavam sobre a morte de Jesus. Eu acredito que eles estavam ali com o coração entristecido. Jesus não merecia morrer dessa forma, a morte de cruz. Mas a conversa deles era uma conversa a respeito de Jesus. Um estava edificando o outro. Isso é prova que eles aprenderam muito com Jesus. E nós que conhecemos Jesus, nós temos orientações na palavra de Deus. E uma delas que me vem à lembrança aqui agora é do Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O salmista deixou esse salmo para Israel adorar a Deus. Eram mensagens de Deus para o povo de Israel. Mas na noite de hoje, esse salmo, o Espírito Santo fala com cada um de nós, que bem-aventurado, ou seja, mais do que abençoado, é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, segundo o conselho deste mundo. Que não se detém no caminho de pecadores e nem se assenta na roda de escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Se deter no caminho dos pecadores não é bom. É uma porta aberta para nós nos esfriarmos na fé, nos afastarmos de Deus, desprezar a oração, desprezar a palavra, que não anda segundo o conselho dos ímpios, e que nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse assentar na roda dos escarnecedores, só que estar junto com pessoas que escarnecem, que zombam de Deus, ou também pessoas que só têm conversas imorais, que não nos edifica, mas pelo contrário, só suja o templo de Deus, que é o nosso coração. Então, o Espírito Santo fala que pessoa abençoada, mais do que abençoada, é a pessoa que cuida disso, que evita essas coisas. Esses dois discípulos estavam conversando a respeito de Jesus. E foi nessa hora que Jesus se aproxima deles. Só que eles não perceberam. E Jesus se aproxima e fala: vocês estão conversando sobre o quê? E aí um deles diz: você não soube o que aconteceu em Jerusalém? Olha, a cidade está transtornada. Jesus, um varão profeta, poderoso em obras, ele foi morto, foi crucificado em Jerusalém. E você não sabe nada disso? Aí então o texto da palavra de Deus diz assim: os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem que era Jesus que estava ali. Jesus se aproxima deles, mas eles não reconheceram. Tudo indica que já era tarde, já a noite estava chegando, e eles não reconheceram que aquele peregrino que eles achavam ali
era o próprio Jesus. Está isso no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 16 em diante. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando vocês estão trocando, conversando, estão tristes? E naturalmente eles estavam tristes, porque Jesus, o Mestre, havia sido morto. Só que eles não estavam a lembrar-se do que Jesus disse, das profecias da palavra de Deus, que fala como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro pelos seus tosquiadores, mas não abriu a sua boca. Está no livro do profeta Isaías. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Eles não se lembravam dessas profecias. Quando Jesus falava: convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens. Jesus, certa feita, disse: assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, a serpente de bronze lá no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Assim como Jonas esteve no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites, assim importa que o Filho do Homem seja entregue também na mão dos homens. Jesus foi morto na sexta-feira, foi sepultado, sexta, sábado, domingo, ressuscitou ao 3º dia. E esses 2 discípulos não se lembravam disso. E então eles conversam ali com aquele peregrino: vocês estão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm acontecido? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ou seja, eles estavam afirmando Jesus, um homem poderoso em palavra, em obras. Quando ele falava isso, são os ensinos que Jesus deixava, os ensinos de Jesus, os milagres que Jesus operava, vidas que eram alcançadas, pessoas que eram curadas, pessoas que se encontravam com o Salvador Jesus, como Zaqueu, se converteu ele e toda a família, com a libertação daquele homem endemoniado de Gadara, um homem possesso por legiões, e Jesus libertou. Então eles falavam: Jesus, varão profeta, poderoso em palavras e obras. É gostoso ler esse texto, porque aí nós vamos entendendo que o nosso Jesus, ele é poderoso, e ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua abençoando pessoas, continua libertando vidas, continua salvando homens e mulheres, pessoas que o buscam. Esse Jesus, que ressuscitou e está à direita do Pai, mas ele também está ao lado de todo aquele que crê na sua palavra, está ao lado daqueles que confiam, está junto. Ele não se afasta de nós, ele é socorro bem presente na hora da angústia. Esse Jesus é maravilhoso, e é esse Jesus que nós servimos. Agora o que me chama a atenção era Jesus estar com os dois ali o tempo todo, caminhando por 12 quilômetros, e eles não perceberam a presença de Jesus ali ao lado dele.
E é algo que nós precisamos sempre estar com a nossa fé, olhando para as promessas de Deus, e saber que nós não estamos sozinhos, saber que o Senhor está conosco. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então é um Jesus que sempre está ao lado daqueles que confiam no seu nome. Por isso, minha irmã, meu irmão, esse Jesus que nós servimos, que morreu na cruz, que foi sepultado, ele ressuscitou. E ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, o Senhor sempre está ao nosso lado. É interessante quando nós lemos a palavra de Deus. Eu fico aqui imaginando Daniel na cova dos leões. Meu Jesus, o leão é uma fera, é um animal carnívoro, é um animal muito forte. E Daniel foi lançado lá na cova dos leões. Mas mal nenhum lhe aconteceu, porque o Senhor estava com ele. Daniel foi para a cova dos leões sabendo que o Senhor tem o controle de tudo. E Deus livrou Daniel lá na cova dos leões. Da mesma forma, seus amigos lá na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha de fogo ardente. Só para você ver, o forno foi esquentado 7 vezes mais. E os homens que lançaram os 3 na fornalha, porque eles não se inclinaram perante uma imagem para adorar uma imagem que Nabucodonosor havia feito, foram condenados. Os homens que lançaram ele na fornalha, com o calor do fogo morreram. Mas os 3 estavam lá na fornalha, e de repente o rei olha de fora, fala: nós lançamos 3, mas tem 4 lá dentro. Ou seja, lá dentro da fornalha, o Senhor estava com Sadraque, Mesaque e Abednego. Gente, está registrado na palavra. O Espírito Santo fala conosco que o Senhor sempre está ao lado dos seus servos. Daquela mulher de Deus, daquele homem de Deus, daquela moça, daquele rapaz, daquela criança que confia na sua palavra. Os leões. A Bíblia fala que o diabo vive ao nosso derredor, bramando como leão, esperando quem possa tragar. Ele vai continuar rodeando, mas está ao nosso lado aquele que é mais poderoso, que é o Senhor da nossa vida, que é Jesus, o Filho de Deus, e o maligno não tem poder de tocar na nossa vida. Muitas vezes nós somos lançados numa fornalha. A prova é grande, as lutas, as tentações, as dificuldades, as barreiras, as situações que surgem, e nós achamos que é muito difícil, mas as horas vão passando, os dias vão passando, e nós vamos percebendo que aquela situação está sendo normalizada, e aí então nós começamos a perceber que naquela fornalha nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco.
Momentos em que nós achamos que não vamos superar. Momentos que acontecem como que os leões ao nosso derredor. É uma palavra aqui, uma calúnia ali, uma maldade lá, né? Um plano, uma artimanha do diabo para tentar nos derrubar, mas ali está o Senhor Jesus fechando a boca dos leões e mal nenhum nos acontece. Então o Senhor sempre está ao lado do homem e da mulher que confia na sua palavra. Vamos voltar aqui. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. É importante nós buscarmos conselho na palavra de Deus. Tomar muito cuidado com aquelas pessoas que falam de uma forma aveludada, mas no final é peçonha. A intenção é nos derrubar, é nos tirar da presença de Deus. Tomar cuidado, muitas vezes, com aparências. O diabo se transforma em anjo de luz para enganar os escolhidos. Tomar cuidado, gente, ao se deter no caminho de pecadores. O diabo tem poder de se transformar em anjo de luz. Para quê? Para enganar os escolhidos. Meu irmão, você é um escolhido de Deus. Meu irmão, Jesus fala, não foi você, mas fui eu que te escolhi. E a missão do diabo é tentar enganar os escolhidos. Então precisamos tomar muito cuidado, porque o diabo sabe que pouco tempo lhe resta, e ele tem se levantado com fúria para tentar arrastar, para tentar levar consigo os escolhidos. Meu irmão, minha irmã, você é de Deus. E a Bíblia fala que você vai ser mais do que abençoado se você não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Mas tenha o seu prazer na lei do Senhor e medite na sua lei de dia e de noite, porque assim você será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, que dá o fruto na estação própria, e tudo quanto você fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Meu querido, os dois discípulos caminhando e não perceberam que Jesus estava com ele. Isso não pode acontecer conosco. Você sempre tem que ter essa fé viva. Eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. Amém? Digam glória a Deus. O Senhor está comigo. Então a conversa continuou. E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobretudo, isso é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, ainda que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém eles não viram. Agora Jesus fala para eles, e ele lhes disse, vocês
sou nécio e tardio de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na glória? Ou seja, Jesus está dizendo, tudo isso foi dito pelos profetas. Era necessário que Cristo sofresse assim, porque Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, amados, preste bem atenção nisso. A cruz era para mim e para você, mas Jesus tomou os nossos pecados, se fez pecado por nós e foi pregado numa cruz. E ali foi feita justiça de Deus. O inocente morreu em nosso lugar, derramou o seu sangue para que os nossos pecados fossem perdoados. Então Jesus está explicando para os dois discípulos ali no caminho de Emaús, dizendo para eles, versículo: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E aí então Jesus começou por Moisés e por todos os profetas, e foi explicando para eles as escrituras, o que dele estava escrito. Foi explicando, olha, tudo isso daqui Moisés falou, os profetas falaram, os patriarcas falaram, e foi assim. E Jesus foi explicando tudo para eles. Por isso que é importante você ouvir a palavra, porque você vai conhecendo, você vai aprendendo. As escrituras testificam de Jesus. Quando você vai lendo, você vai entendendo o porquê Jesus se fez pecado por nós. Para se tornar o nosso Salvador. Ele morreu a nossa morte, lá na cruz. E ressuscitou, Ele está vivo agora. E vive para todo sempre. Ele venceu a morte, por isso Ele pode nos dar a vida eterna. O profeta Isaías, certa feita, diz que a respeito de Jesus, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Por isso Ele pode nos dar a vida eterna, porque Ele venceu a morte. Então cada um de nós temos essa certeza, que os nossos pecados foram perdoados, nosso nome está escrito no livro da vida, e em Jesus eu tenho a vida eterna. Amém? Digam glória a Deus. Em Jesus eu tenho a vida eterna. Esses dias eu estive no funeral de uma irmã aqui da cidade, da nossa igreja, e uma irmã muito querida, muito amada, amava muito a obra de Deus. Sabe, sempre tem pessoas assim que amam a obra, que amam a casa de Deus, pessoas que amam seus pastores, e essa irmã era uma delas. E partiu para a glória. Eu não vi ninguém desesperado, não vi ninguém gritando, não vi ninguém arrancando o cabelo, as pessoas tristes pela separação. Mas no coração de todos ali havia uma certeza, que ela estava no braço do Pai. E essa é a certeza que o cristão tem, que quando o seu coração parar de bater aqui na terra, ele vai estar a 1000 por hora na presença de Deus. Amém? Digam glória a Deus. A certeza de vida eterna nós podemos ter porque alguém pagou o preço por nós lá na cruz. Então Jesus foi explicando para os discípulos. E aí então chegaram à aldeia, chegaram lá em Emaús, e já era escuro.
E eles foram entrando nas suas tendas, e Jesus fez que ia embora. Aí ele falou: não, entra, vem comer pão com a gente, vem beber água com a gente aqui, vem se alimentar com a gente. E Jesus entra com eles. Quando eles se assentam na mesa, eles não haviam percebido ainda quem estava ali com eles. E na hora de comer, Jesus pega o pão e abençoa o pão e parte. Foi aí então que eles perceberam que era o próprio Jesus que estava ali com ele. E a Bíblia fala, olha o que a Bíblia diz nesse momento. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou Jesus para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e lhe deu. E abriram então os seus olhos, e eles conheceram que era Jesus. E aí Jesus desapareceu. O que aconteceu? Eles deixaram o pão, deixaram tudo, saíram correndo, foram correndo para Jerusalém para levar a notícia para os irmãos: Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele apareceu para nós. Igreja, que coisa gloriosa! Aqueles dois discípulos já à noite correndo para levar a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Nós precisamos ter essa certeza que Jesus está conosco em todos os momentos. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona, mas a sua palavra é essa: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Digam todos glória a Deus. É isso, a igreja sabe disso. Nós não estamos sozinhos, mas o nosso Salvador Jesus, Ele está conosco, pronto para nos abençoar, pronto para tocar na nossa vida. E nessa noite de oração, pronto para derramar a sua graça, a sua unção sobre cada um de nós. Digam todos aleluia. Digam glória a Deus. Vamos ficar em pé. Nós vamos fazer uma oração agora, e depois nós vamos buscar o poder de Deus. Eu quero orar por você e orar para as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, orar por cada pessoa que nos acompanha. A Isa me traz aqui, olha, nessa terça-feira, muitas pessoas que estão acompanhando, que estão pedindo oração, todas elas. Nós vamos orar, e vocês também vão me ajudar em oração agora, por essas pessoas. E eu quero orar por cada um de vocês, orar pelo seu problema, orar pelo seu lar, orar pela sua saúde, para que Deus te dê uma graça nesse instante. E mais tarde vamos buscar a presença, o poder do Espírito Santo. Coloque as duas mãos no seu coração. As duas mãos. Essa máscara aí que todos vocês estão usando não pode impedir você de orar, de clamar, de orar, de buscar a face do Senhor. Feche os vossos olhos, liga o seu coração ao altar de Deus, liga o seu coração na presença de Deus e comece a falar: Deus, toca na minha vida nesta noite, Deus, toca no meu coração agora, Deus, faz uma obra, Deus, opera um milagre. Esse Jesus é poderoso em obras, Ele é poderoso para curar, para libertar. Eu quero orar para a pessoa enferma, quero orar para a pessoa que me acompanha no hospital, no leito de enfermidade, a você que está me acompanhando, seja qual for a sua situação, a mão de Deus vai ser estendida sobre a sua vida agora. Grande Deus, Deus da minha vida, Deus da minha alma, Deus do meu coração, Deus santo e poderoso, Deus em quem movemos e existimos, neste momento de poder e graça,
Eu adentro aos oráculos de tua santidade pela minha fé, pela minha confiança, Senhor. E estou a demonstrar todas essas pessoas que me acompanham aqui na igreja e pessoas que me ouvem em qualquer parte do Brasil agora. Pai, que as vibrações autênticas e poderosas do teu Espírito Santo venham se manifestar sobre eles agora. Ó Deus, com o poder libertador, para quebrar as correntes do diabo, para desfazer todo o poder das trevas, para desfazer todo o laço satânico, para expulsar toda a opressão diabólica que atormenta o lar, a casa, a família dos teus filhos agora. Ó Senhor, o espírito do vício da bebida, Senhor, essa bebida maldita que está destruindo vidas, destruindo lares, casais, famílias, levando desgraça para dentro da casa. Esse espírito, Senhor, que leva a pessoa ao vício das drogas, que faz com que as pessoas tornem-se escravas, Senhor, das drogas químicas. Senhor Jesus, nesse instante, eu repreendo e expulso todo esse mal, toda essa obra do diabo. Mando embora dessas vidas pelo poder da minha fé. Ora, Senhor, pela pessoa que luta para deixar o vício, Senhor, do tabaco, para deixar o vício, Senhor, do fumo, Senhor da glória, que haja libertação nesse instante, que as tuas mãos ensanguentadas passem com o poder libertador sobre cada um neste momento, meu Senhor. Oh Deus da minha vida, Deus em quem confio, eu lhe apresento os enfermos, eu lhe mostro os doentes, eu lhe mostro aqueles que sofrem, eu lhe mostro aqueles que padecem e gemem, aqueles que estão desenganados pela ciência, aqueles que a medicina não tem mais esperança, mas nós sabemos que quando termina o poder do homem, começa incomensurável o poder do nosso Deus. Deus entra com providência, entra com milagre agora, que essa enfermidade vai sair desse corpo, vai sair agora desta mulher, vai sair desse homem, que essa ferida venha secar, que esta doença maldita, Senhor, seja recolhida, Senhor da glória, cura essa enfermidade, essa úlcera que está no corpo, essa úlcera interna no estômago, essa úlcera que está em forma de ferida no corpo, que ela seja recolhida nesta hora. Meu Deus, meu Pai, do alto da cabeça para os pés, que o milagre aconteça no sistema nervoso central. Deus, toca agora nesta vida, toca no padrão auditivo, toca sobre o globo ocular, que haja milagre, haja maravilha, Senhor, na garganta, na laringe, na faringe, na traqueia, nas cordas vocais, no esôfago, no estômago, no intestino. Os caroços dos seios, Senhor, tu és poderoso para tocar agora e curar essa mulher, para tocar esses pâncreas, curar agora o fígado, a vesícula, Senhor. Toca, Senhor, estômago e intestino, toca, Senhor, no coração, nas veias, nas artérias, que o milagre aconteça nesse instante, para a glória e honra do teu santo nome. Meu Deus, no nome de Jesus, limpa o sangue, toda a sua coluna vertebral, na coluna cervical, Jesus, que o fogo do Espírito Santo possa queimar da ponta dos pés até o alto da cabeça, e que essa enfermidade saia, essa dor, esse inchaço, esse caroço, esse tumor, esse vermelhão que está no corpo, essas feridas, essa coceira, essa chaga, saia agora,
pelo poder do nome de Jesus. Oro, Senhor, para que os espíritos de enfermidade desapareçam destas vidas. Senhor, toda a opressão maligna saia dessas vidas agora. Meu Deus, eu oro também, pedindo a tua graça para aquelas pessoas que estão amarradas, para aquelas pessoas que estão com a vida embaraçada, que estão com os caminhos fechados, com as portas fechadas. Que o Senhor abra agora as portas do céu, os caminhos se abram, os problemas venham ser solucionados, todos os nós das vidas venham ser desatados, e que haja solução do problema, que haja bênção no lar, que haja solução desse problema entre os casais, entre a família. Senhor, que este lar seja transformado num pedaço dos céus. Abençoa os nomes dessas pessoas que mandaram a mensagem pelo telefone, pelo celular. Meu Deus, tu és Deus de perto e Deus de longe. Que nesta hora o Espírito Santo possa ir de encontro a essas vidas e que elas sejam curadas, sejam libertas, sejam abençoadas. Meu Deus, que a tua unção esteja sobre a igreja. E essas pessoas que ouvem, que assistem pela internet, Espírito Santo, envolva esses corações. Senhor, que haja ânimo, haja coragem, haja um despertamento, coloque o olho dos céus em seus olhos e que eles possam ver a tua glória. Abençoa, Senhor, todas estas vidas que estamos assistindo, que vamos assistir, que haja salvação, que haja milagre de Jesus nesta casa, que haja transformação de vidas e que o lar de cada um seja transformado num pedaço dos céus. Eu te peço, Pai, pela minha fé, pela minha confiança, pelo poder do nome do Senhor Jesus, que os filhos de Deus digam amém. Tenham glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Aleluia. Vocês que nos acompanharam até agora pela internet, que Deus te abençoe. A bênção de Deus está sobre a sua vida. Tenha paz no seu lar, paz na sua casa, paz na sua família. E você, seja um missionário do telhado. Compartilhe esse vídeo com seus contatos. Vamos semear a palavra. Com certeza o Senhor nos abençoará. Deus abençoe até sexta-feira, se Deus assim nos permitir.